Chegamos agora no quarto tópico da nossa lição e nesse tópico vamos considerar sobre a recompensa determinada. Então, a recompensa, ela é determinada e ela é dada, né? E a primeira pergunta, ela vai abordar exatamente isso. Em que ocasião a recompensa para os santos, ela é determinada? Primeiro aspecto. E quando estes santos a recebem? Como nós estamos falando de um juízo, né, investigativo, né, a recompensa ela é determinada agora, durante o juízo investigativo. Vai ver o nome do Loserley agora, por exemplo, vai ver a recompensa do Loserley, fecha o livro do Loserley. Uma dia vai ser dada, a segunda parte já pode ver, né? Sim, exato. E ela vai ser a recompensa vai ser dada por ocasião da volta de Jesus, como está em Apocalipse 22:12, um texto bem claro e direto, nesse que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. As obras não salvam, mas quem foi salvo, por consequência de ter Jesus, ele vai ter a obra ali, né? E Jesus, se ele vai vir com o galardão pronto, quer dizer que já foi decidido antes dele vir. Exatamente. Antes dele vir. Então já é uma decisão anterior, né? E que foi estabelecido, como disse aqui, determinado durante o período do juízo, né? Sim. O Anderson já mencionou. Há o julgamento ali do Loserley. Então, seu nome permanece no livro da vida. E também já há ali a atribuição do galardão, né? Sim. Para a pessoa em julgamento. Sim. Pois bem, e pergunta B, uma vez que a lei será a base do julgamento das pessoas, o que precisa vir à tona antes do início do juízo? O que aconteceu aí na história? O que veio à tona nesse período onde o juízo iniciou-se, né, em 1844? No caso, no caso a primeira mensagem angélica, né? Sim. Temer a Deus e alegar, porque vindo a hora do seu juízo, de fala, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. O fim dessa mensagem mostra credenciais divinas que só contém no quarto mandamento, no caso o sábado, né? Exato. Ali onde está credenciais divinas. Então a lei de Deus ela precisa ser esclarecida para as pessoas. E até mesmo Paulo fala que quem sem lei pecou, sem lei será julgado. Mas ele tinha os princípios da lei. Pode se perguntar para o pior criminoso. E o coração está duro ainda, ele sabe que ele errou. Ele está lá, por exemplo, se ele tirou a vida de alguém, ele está lá porque ele sabe, ele transgrediu o mandamento, ele não sabe qual. Nós sabemos que é o mandamento não matarás, né? Então a lei de Deus vai ficar clara. Acho que Salmo 50, verso 6, se não me falha a memória, diz que os céus anunciarão a sua justiça. E ele te fala que um pouco antes de Jesus voltar, uma mão no céu vai aparecer e vai abrir os 10 mandamentos. E as pessoas vão ver o quarto mandamento brilhando mais, né? Exatamente. Então, todos que se perderem vão ter tido a chance de se arrepender, porque senão Deus seria injusto, né? Exato. Muito bem. Então, a lei, ela vem à tona, né? Sim. E é a partir exatamente de 1844 para cá que, principalmente, a questão do sábado, que havia sido esquecido mesmo pelos reformadores, né? Sim. Do século XVI. Essa era uma questão que para eles ficou, né, o ensinamento de Roma. No entanto, de 1844 para cá vem essa luz chamando a atenção para a necessária restauração do sábado, e não apenas do sábado, né? Sim. Mas de uma obra restauradora aí de toda a lei de Deus. Mensagem necessária a ser pregada porque é a lei que revela os nossos defeitos, né? Sim. É o espelho que revela se o cabelo está desalinhado ou não. Sim. Da mesma forma como a lei é quem revela os nossos pecados. E em base do pecado visto, agora temos condição de nos arrepender. Porque ninguém se arrepende daquilo que não entende que é lógico, né? Agora, pergunta C. O que existe dentro da Arca da Aliança e como aprendemos sobre o santuário celestial? Então, lá no santuário tinha um objeto, né? Uma arca, e dentro dessa arca, alguns elementos. Então, a primeira parte da pergunta é essa. Quais são esses elementos? O que existia dentro da Arca da Aliança? Tinha 3 itens, né? Dentro da arca. Tinha o vaso, né, com maná, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha a lei de Deus também, as tábuas, né? Isso.
E isso é muito significativo, né? Nós podemos tirar lições em relação, porque isso, de novo, veio à tona em 1844, de 1844 para cá. E existem ensinamentos importantíssimos. Por exemplo, em relação ao maná, foi o alimento que Deus deu ao povo, né? Isso despertou a atenção para o alimento que Deus realmente deu à humanidade quando criou esse mundo. Reforma de saúde, né? Então, chama atenção para a reforma de saúde. Também tem ali uma vara que floresceu, mas que vara foi essa? Existiam as tribos em Israel, e as famílias, né, representando as tribos, e Deus ele separou uma família para que servisse no santuário, né, representando, para trabalhar ali na sua igreja, um ministério, né? Sim, um povo, né? E aí houve uma comoção em relação à escolha que foi apresentada, então Deus disse, não, então cada família escolha uma vara seca e tragam na minha presença. A vara de quem florescer, então um milagre vai acontecer e vocês vão saber então quem eu escolhi. E a vara de Arão foi a vara que floresceu, portanto indicando também que de 1844 para cá Deus tem uma igreja, sim, diferente de como era antes. Antes existiam várias igrejas que eram denominações tidas como Igreja de Deus e Povo de Deus. Mas essas denominações, elas se secularizaram, se tornaram igrejas nominais apenas, né? Mesmo reformadoras nominais. E esses ministérios acabaram, então, se afastando. Não que Deus os afastou, né? Eles se afastaram. Mas Deus tem mantido um ministério desde então. E aqui frisado pela questão da vara de Arão. Deus tem um ministério, né? Falar em ministério em arca, acho que no Testemunho para Ministros fala que Deus sempre teve um povo que levou a arca, né? Exato. E a arca tem o que tem dentro. O maná, por exemplo, a reforma de saúde, tríplice mensagem. Qual que é o braço direito da tríplice mensagem? A reforma de saúde. Está tudo ligado, né? Está tudo interligado. O ministério, né? A vara de Arão, o ministério, Deus tem um povo e a lei de Deus. Um povo que mostra a lei de Deus. Né? E por último aí a lei de Deus, contendo a sua vontade, a expressão do seu caráter. Muito bem. Neste quarto tópico... não, ainda tem mais uma parte que não respondemos. E como aprendemos sobre o santuário celestial? Então, dentro da arca, um dos itens era a lei. E a base do juízo que está acontecendo no santuário celestial é a lei de Deus. Então, tem essa lei, né? Exatamente. E a vara de Arão, tem um povo hoje que conhece essa mensagem, que mostra para as pessoas a mensagem do juízo. E sem contar que a gente não consegue ver o santuário celestial. Nós temos poucas descrições objetivas na Bíblia acerca do santuário celestial. Mas nós temos toda uma descrição bastante detalhada de como era o santuário terrestre, da qual foi dito, né? É uma cópia do santuário celestial. Então, quando nós estudamos o santuário terrestre, nós conseguimos entender, vislumbrar o santuário celestial, todo cerimonial, entender também, inclusive, o plano da redenção. Né? E muitas pessoas, um dos motivos, não o único, né? Que a pessoa não entende essa mensagem do santuário, é só olhar para um dos itens lá, o maná. Reforma de saúde. Às vezes a pessoa não está muito embotada. A pessoa não é fiel à reforma de saúde, a mente não vai estar 100% para poder compreender, né? Exatamente. Muito bem. Então, vimos aqui nesse quarto tópico sobre a recompensa determinada. Durante o juízo investigativo, então, é atribuído uma recompensa àqueles que permanecem com seus nomes inscritos no livro da vida. Oi, apareci aqui no final do estudo de vocês para poder fazer um convite muito especial. Você conhece o canal Timotinho? Timotinho de Timóteo? Não conhece? É um canal exclusivo para estudo das crianças. As crianças podem estudar as suas lições todos os dias. Nós estamos com atividades respondendo junto com elas, para que elas possam estudar a lição com alegria, né? E responder todas as lições. Assim como vocês fazem também o estudo da lição dos adultos, nós temos o estudo da lição dos infantis. Então, se você não conhece, corre lá, procura lá no YouTube, canal Timotinho.
E aí você se inscreve, dá seu like, assiste os nossos vídeos. E também tem o convite que vocês podem fazer para os sobrinhos, netos, filhos, mostrando que eles têm agora um conteúdo cristão para estudar a lição, e assim vocês podem ficar tranquilos que eles estão fazendo uma coisa muito boa, né? Então eu convido você, eu aguardo você lá, que você possa se inscrever. Tchau, tchau!